Em uma altura em que Vladimir Putin não tem mais nada a perder e de formas a acelerar o fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, Vladimir Putin decidiu optar pela estratégia de combate menos esperada pela Ucrânia e pelo Ocidente. Ou seja, Vladimir Putin decidiu desta feita ignorar os alvos militares, começar a aniquilar impiedosamente os alvos mais sensíveis para a humanidade. Ou seja, decidiu agora destruir somente residências habitacionais, alvos estratégicos para o desenvolvimento econômico da Ucrânia, ou seja, hospitais, fontes de energias e fontes de abastecimento de água. Vindo-se aflito, Vladimir Zelensky recorre mais uma vez ao Ocidente para solicitar da América armas de defesa antiaérea e, acima de tudo, de longo alcance para poder defender-se em contra-ataque para com a Rússia. O Ocidente, em nome da América e da Europa, que sempre apoiaram nesta guerra a Ucrânia, decidiram, portanto, analisar a possibilidade de enviar para a Ucrânia armas de defesa antiaérea e de longo alcance. E é também desta feita que Joe Biden, em companhia do presidente francês Emmanuel Macron, declararam abertamente que precisam da África e precisam do Médio Oriente para acabarem com a Rússia. Mas como? Vemos que neste momento o que a Europa mais precisa é de fornecimento de energia e de suplementos diversos, como por exemplo recursos naturais para a produção de diversos materiais acabados. E o Médio Oriente, por estar mais próximo da Europa do que a própria América, portanto seria um grande fornecedor de energias para a Europa. E a África, segundo Biden, é necessária e precisa para que possa aliar-se ao Ocidente, porque se primeiro o Ocidente demorar a solicitar o apoio da África, os russos e os chineses poderão, sem dúvida alguma, estarem mais próximos da África e assim a Europa e a América poderem perder a oportunidade de terem a África como sendo seus parceiros nesta guerra. Mas como é que a África pode ajudar a América e a Europa nesta guerra? Segundo o presidente norte-americano, Joe Biden, nós precisamos ajudar a África a transformar todo o material, todo o recurso natural que tem, de forma a acelerar o seu próprio desenvolvimento econômico e assim poder ajudar a América. Mas nós sabemos que a América precisa da África por outras vias, ou seja, a América precisa dos recursos naturais da África para poder ajudar a indústria, não só a indústria europeia, para também, acima de tudo, poupar os recursos norte-americanos. Ou seja, quanto mais recursos africanos são usados, mais recursos americanos e europeus são poupados, são guardados para aqueles períodos em que determinados recursos naturais possam vir a faltar. Mas, em boca aberta, o presidente norte-americano, Joe Biden, disse que precisa do apoio da África porque precisamos de transformar a África em uma superpotência para que momentos de dificuldade como este nos possam ajudar a colaborar, a ultrapassar dificuldades que nós enfrentamos. No momento em que também Joe Biden disse que nenhum país mais poderá ter armas nucleares, principalmente o Irão. Mas por que Joe Biden vem dizer que nenhum país pode ter armas nucleares? Porque nós sabemos que as armas nucleares tornam os países aos níveis bélicos, aos níveis militares das grandes potências mundiais, como a China, a Rússia, a América, a própria Europa, em particular a Alemanha. Quanto mais países tiverem armas nucleares, mais as nações estarão em nível de igualdade e menos nações, menos grandes potências milenares poderão ameaçar outros países. Ou seja, a única forma para que a África tenha autodefesa e que se equipare a outras nações europeias como americanas, é tendo para a África armas nucleares. Arma esta que para a África ter se precisará de extrair o urânio e o plutônio que se encontram no seu subsolo e com estes materiais juntar os seus cérebros formados em química, em física, em matemática para que possam tornar esta fusão nuclear possível. Hoje uma arma nuclear é a divisão de um átomo instável pelo bombardeamento de partículas como o nêutron. Portanto, a África tem condições materiais, falta-lhes, digamos, se calhar, condições intelectuais para que possa ter em seu poder fontes de energias nucleares, destas fontes de energias nucleares, também poder abstrair armas nucleares. Mas, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica e segundo o governo norte-americano, portanto, nenhum país mais poderá ter armas nucleares, de forma a assegurarmos a segurança para o espionagem da humanidade. Também, sendo sincero, vale dizer que se todos os países do mundo tiverem armas nucleares,
Portanto, nenhum país mais poderá ameaçar o outro, porque a arma nuclear, como disse no princípio, é a única arma que nos eleva aos níveis de igualdade militar bélico com outras nações. Faz um like nesse vídeo, meu irmão. Se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe esse vídeo aqui para a tua página pessoal, para os teus grupos do WhatsApp. Ajuda o canal a crescer, se faz favor. Que somos poucos. Faz favor. Continuando. A visita de Emmanuel Macron, presidente francês, hoje à maior nação, a maior economia do mundo, United States of America, portanto, marca mais um passo para a aproximação entre a Europa e a América. Duas nações, dois estados, duas regiões que nos últimos anos, desde o início da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que se têm fortificado cada vez mais, pois as duas grandes nações partilham da mesma dor e partilham dos mesmos interesses. Qual é o interesse? É ver a Rússia cada vez mais reduzida, cada vez mais fraca, e cada vez mais longe de ser uma grande ameaça à hegemonia econômica e militar europeia e econômica e militar norte-americana. Ou seja, a América e a Europa têm mesmos interesses desde o início da guerra da Rússia e Ucrânia. E desta feita, as duas se têm mesmos interesses, ou seja, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Desta feita, os dois hoje reuniram-se na Casa Branca para discutirem várias agendas, entre as quais como apoiarem a Ucrânia de formas a acabar com a guerra na Ucrânia, dando como vitória a Ucrânia, e como é que as duas nações podem cada vez mais fortificarem-se, e olharam para o Médio Oriente e para a África como sendo grandes fontes de busca de energias e grandes lugares de investimento, de formas a recolher profits no futuro distante ou próximo. Basta agora o governo do Médio Oriente, os governos africanos, aliarem-se aos europeus e os americanos para que as intenções, as vontades dos americanos e dos europeus seja de facto realizável. Ora, vejamos uma altura em que a União Africana foi barrada pelo G8, uma altura em que a África tem sido olhada como sendo uma região do terceiro mundo, uma região esquecida, uma região ignorada, está agora a ser observada como sendo uma região de prosperidade, numa altura também em que o Médio Oriente está a ser quase que boicotado quando olhamos para o Mundial do Qatar, mas que mesmo assim os muçulmanos foram mais fortes e o Mundial está a ser realizado na sua perfeição. Atenção que o Mundial é uma atividade muito mais política do que de entretenimento, do que de desporto, por isso é que grandes nações tentaram boicotar, não conseguiram e viram-se obrigados a renderem-se ao Mundial do Qatar, razão pela qual muitos chefes de Estado lá estiveram e o presidente português foi um dos exemplos. Ponto. Esperamos que a África e o Médio Oriente se pronunciem em relação às intenções dos americanos. Meu irmão, sendo sinceros, tu achas que a União Europeia e o Médio Oriente irão abraçar os americanos e europeus de formas a que juntos possam acabar com a Rússia, ou deixarão a Europa e os americanos a chuparem o dedo? Qual é a tua opinião? Deixa aqui em comentários, inscreva no canal, faz um like nesse vídeo se faz favor. Tamo juntos, quero contar contigo no próximo vídeo. Aquele abraço.